Esta es la oportunidad de aprender de la mano de expertos en el sector de la salud, bienestar y la estética. Conectar con profesionales alrededor del mundo para incentivar alianzas estratégicas. Global Integral Beauty es un evento online en el que participan profesionales con perfil e intereses similares con el fin de crear oportunidades de negocio. Desde su fundación, Global Integral Beauty ha organizado más de 50 eventos exitosos tanto para el público hispano como el anglófono. Al participar de los eventos del networking, puedes construir una red de contacto, obtener una oportunidad única de posicionar tu marca, capacitarte en el sector de la salud, bienestar y la estética. Únete a nuestros eventos de networking con una membresía anual que incluye increíbles beneficios para ti, solo aquí en Global Integral Beauty. Gracias. Vamos a hablar sobre un tema que a mí me encanta y que es una forma de trabajar con las mujeres, principalmente cuando están en el momento de la menopausia. Entonces voy a empezar esta ponencia y me organicé para que pudiera hablar en 20 minutos. Entonces todo lo que voy a hablar está descrito en las pantallas y en los diapositivos y me quedo acá a disposición de ustedes para todas las preguntas, si pueden hacerla acá, pero estoy también en las redes sociales, estoy a disposición de ustedes todos. ¿Podemos empezar? Piel y menopausia. ¿Cuál es el aspecto que debemos tener? ¿Cómo manejar profesionalmente con la estética en este momento tan particular de las mujeres? Muchas reclamaciones en este momento. La piel mucho más seca, con muchos sudores, con muchas cuestiones internas e incluso emocionales que desarrolla en este momento. Vamos para el próximo. Eu sou uma profissional que trabalho com estética há 42 anos aqui em Brasília. Eu vivo em São Paulo e sou esteticista, cosmetóloga, sou professora universitária, vengo de uma formação de educação física, sou pedagoga também, sou curadora educacional do Congresso Estética aqui em Brasília há 10 anos já, diretora da Clínica Estética Pro, embajadora internacional do Brasil para o World Spa Organization, que é a maior organização de spas do mundo. E acá também há muitos participantes desta conferência que também fazem parte deste grupo internacional. Sou uma especialista em técnicas manuais. Eu tenho muitos cursos em Tailândia, Espanha, Estados Unidos também. E sou a responsável por uma técnica chamada miototerapia que trabalha muito particular a piel e a musculatura para melhorar as arrugas faciais. Vamos para o próximo. La menopausia es una fase muy particular de la mujer que suele ocurrir alrededor de 45 hasta 55 años de edad, cuando la menstruación termina, cuando se cesa la menstruación. Representa un momento de la vida del fin de la reproducción femenina, de la disminución reproductiva de las mujeres. La menopausia hace un cambio en la mujer que puede ser física e incluso emocional. Entonces acá los invito a también hablar con sus enamorados, con sus maridos, porque hay la importancia que también los hombres sepan lo que ocurre con las mujeres en este momento, porque hay transformaciones, modificaciones muy importantes en todos los aspectos físicos y emocionales de las mujeres. El próximo. Los síntomas, yo creo que voy a hablar para muchas mujeres que ya están en la menopausia, entonces voy a hablar a potencializar las cuestiones y decir que la menopausia trae varios cambios al cuerpo de la mujer en todas sus fases. Premenopáusica, la menopausia propriamente dicha y la anterior y la menopausia y la posmenopausia también. Hay cambios importantes de humor, sudores fríos,
sofocos, com a ausência da menstruação. E creemos que há mais de 30 sintomas associados à menopausa e vou aqui a pontuar alguns deles que são importantes para nós que trabalhamos para melhorar a qualidade da pele, melhorar a qualidade das sensações que as mulheres experimentam neste momento da vida. Próximo. Lo mais natural que passemos por todos eles. Por exemplo, há uma queda, uma caída do cabelo, há sufocos, ou seja, sentimos muito calor, há cambios neste sangrado, há dolores articulares, uma sequedade importante na pele, aumento de peso pontuales. Vou falar um pouco mais adelante sobre a questão do peso pontual. Há uma sequedade vaginal importante, uma atrofia localizada, por isso a importância de trabalhar com radiofrequência e tratamentos pontuais neste momento vaginal. Então, por isso que Idales incluso falou muito e tivemos uma ponência muito maravilhosa no primeiro evento que estivemos aí em Nova York, falando sobre tratamentos pontuais da vagina. Há uma debilidade das unhas, então são momentos pontuais, assim como náuseas, por exemplo, são bastante comuns na pré-menopausia ou la perimenopausia, como podemos chamar também, assim como uma sensibilidade muito grande neste momento, importante, mas são sintomas que a menudo não se associam em la fase de transição. Isso pode ocorrer, como alguém já mencionou aqui em uma menção no chat que me disse uma pessoa que não consigo ver o nome, pero há uma que trabalhar muito neste momento da pele, que se encontra neste momento da pele. Próximo. Sufocos e sudores noturnos é um mal-estar muito grande. Se há um síntoma que é muito comum, praticamente em todas as mulheres em la menopausa, são os calores, os sufocos e uma sensação inexplicável de calor que recorre todo o corpo e pulso, mesmo com temperaturas negativas, e nada parece aliviar. Então, às vezes queremos poner as sábanas, queremos sacar as sábanas, ponemos os casacos, os sobretudos, queremos sacar os sobretudos. Então, assim são sudores frios que se produzem devido à diminuição de produção de los estrógenos, que é uma hormona importantíssima feminina e que está em uma diminuição progressiva dia após dia neste momento de pré e pós-menopausa e la menopausa propriamente dita. O próximo. É um hormônio que é regulado por hipotálamo, é decir, ele é um termostato natural de nosso corpo que regula sua temperatura. Quando a produção de estrógeno diminui, não há como controlar esse termostato, o que provoca uma sensação de calor muito grande, desencadenando uma reação toda no corpo, por suposto, e que intenta defender-se. E nestes momentos, evitar roupa demasiado ajustada, evitar alimentos mais picantes e álcool, que aumenta muito a temperatura corporal e causa um mal-estar muito grande nas mulheres. Próximo. E aí há um fenômeno chamado spotting, que é um fenômeno que demonstra à mulher que quando ele está em climatério, há uma irregularidade do fluxo menstrual. Uma vez a menstruação viene, passa 2 meses, não viene, vuelve novamente para 1, 2, 3 meses. Então, são ciclos menstruais
que estão regulados por el estrógeno e progesterona, que são produzidos naturalmente por el cuerpo. Durante a menopausa, esta produção hormonal se cambia e hace com que os ciclos volvam irregulares, incluso tem alguns momentos que sangra, outros momentos parece completamente normal, parece que a menstruação cessou, pero de repente vuelve novamente, então a este fenômeno chamamos de spotting. Próximo. À medida que os níveis de estrógeno diminuem, os níveis de progesterona podem aumentar e incluso aumentem na pré-menopausia, e é natural que se sienta com seno um pouco mais sensível, um pouco mais dolorido, incluso é muito normal durante a menstruação que sintamos estas percepções do dolor, e a pré-menopausa se aumenta muitíssimo. Próximo. Calambres, náuseas. Calambres por questões incluso de circulação e náuseas muito frequentes também. La próxima. Há várias mulheres que señalam em aumento de peso com um cambio efetivo causado por la menopausa. E este cambio generalmente empieza incluso durante a pré-menopausia, quando o corpo perde a tonificação muscular e o metabolismo se ralentiza e genera um aumento, a vezes de 4 hasta 7 quilos. É uma mala notícia em las mulheres. E passa a próxima, e este aumento de peso se concentra todo em el abdômen. Además, a medida há um aumento também de hormonas masculinas, os andrógenos, que tomam o controle com a caída de los estrógenos. Incluso, o peso passa a ser redistribuído de uma forma muito distinta, que antes era distribuído sobre os flancos, os culotes e las nádegas e a parte inferior do corpo, e à medida que entramos na menopausia, essa distribuição se ponga a los senos e a barriga, e a cintura e o estômago, e há um aumento significativo. Esta é uma reclamação muito frequente em los consultórios dermatológicos, em los consultórios dos endocrinologistas, de la esteticista, que querem fazer os tratamentos corporais porque de repente houve um aumento do peso e da sensação que minhas roupas não me caem melhor como antigamente me caíam. Então, para contrarrestar este aumento de peso, é importante que hagas mais exercício, consuma menos, e justamente à medida que vamos aumentando de idade, devemos diminuir a quantidade de comida grasosa que ingerimos e açúcares também, porque aumenta incluso a glicação corporal e piora muitíssimo e acelera o envelhecimento do corpo e da pele de uma forma geral. Próximo. La piel y la menopausia, ¿qué pasa con nuestra piel? En la menopausia empeora los cambios estructurales de la piel. Mucho más arrugas y flacidez, y hay un cambio de la arquitectura de la piel, y hay un aumento muy significativo de los mediadores inflamatorios. Hay una reactividad vascular, uma proliferação endotelial, e há uma redistribuição distinta da cara. Há uma diminuição da massa muscular e residual do rosto. Há uma queda pontual e com as linhas de los párpados, las líneas del nasogeniano. Hay una disminución de la nariz se cae más, las orejas también, hay una queda puntual del cuello. Entonces,
hay una queda general, somando a los sufocos, los calores, los odores, el sueño, una mal voluntad de hacer cosas, el propósito de la vida se cambia. El próximo. Y ahí cómo afecta a la piel y cómo afecta tu piel. La pérdida de la firmeza es puntual. La sequedad con algunos de los síntomas es muy comunes durante la menopausia y posmenopausia. O sea, todo el tejido cae de repente. O sea, oímos mucho en nuestro gabinete que el cliente dice, hasta a un año yo estaba muy bien, de repente mi piel se perdió toda su estructura, vea cómo está flácida, vea cómo está, yo consigo manejar y desplazar con mucho más facilidad la piel. ¿Qué podemos hacer para mejorar esta sensación y estas reclamaciones de nuestros clientes que son muy frecuentes? Próximo. ¿Cómo se ve la piel durante este momento? Hay una producción alterada del colágeno y elastina que se pone completamente con cambio y una disminución importante. Hay una reducción importante de una sustancia que tenemos dentro de la estructura térmica de la piel, o sea, el ácido hialurónico, sus componentes se ponen mucho más densos. Hay un comprometimento muy grande de la nutrición tecidual, hay un aumento puntual de la celulitis, hay una dificultad de permeación cutánea de principios activos, porque el colágeno está con estructuras mucho más redensificadas, pero desorganizadas, mucho más glicadas, mucho más envejecida. Hay un comprometimento de permeación cutánea de principios activos de vectores importantes que antiguamente permeaban mucho más, con mucho más facilidad la piel, y en este momento no hay posibilidad de permeación. Entonces tenemos que utilizar de algunos artificios para que los principios activos, los vectores cosméticos, los principios activos, a través de equipamientos puntuales, podamos agregar, acentuar, aumentar y permear mejores resultados en la piel durante los tratamientos. Próximo. Y durante la menopausia yo tengo una sequedad, un resecamiento muy grande de la piel, se pierde la elasticidad, o sea, podemos desplazar, puntuar, tocar en la piel demora, está más lenta, demora mucho más a volver a su condición natural, mucho más delgada, con mucho más manchas, que son manchas que vienen a lo largo de la vida con la exposición solar, adelante de la luz que trabajamos, de la lupa que trabajamos, las manchas en las manos, o sea, mucho más evidentes, arrugas, mucho más sensibilidad. A veces, personas que no tenían rosácea de repente desarrollan rosácea en la piel. Personas que no tenían la piel mucho más reactiva, de repente mucho más reactiva con estos cambios hormonales que son puntuales, y a veces se pone más grasa de una forma espectacular, de una forma completamente inesperada, que no se espera, que no se puede esperar que una piel envejecida en la menopausa tenga surtos de acné, pero aparecen surtos de acné y aumento de pelos en el rostro. Próximo. Y ahí hay una sustancia que baja niveles de DHEA, conocida como una hormona juvenil, que es un acrónimo de deshidroepiandrosterona, que es una hormona que es producida naturalmente por las glándulas suprarrenales y que es responsable por participar de la producción de las hormonas sexuales,
y que está muy relacionada a la juventud de la piel. Entonces, en este momento, hay una disminución importante de esta hormona que es llamada de hormona juvenil. Por eso que algunos médicos prescriben hormonas puntuales para algunas mujeres sob prescripción médica. Nosotros profesionales de estética no podemos jamás hablar de hormonas o de ingerir o de aplicar hormonas, porque esto está en la mano de los médicos, porque hay mujeres que no pueden hacer reposición hormonal por causa de por problemas oncológicos, problemas hereditarios. Entonces, tiene que manejar el médico esto. El próximo. Próximo diapositivo. Durante a menopausa, há cambio dos níveis de estrógeno, como mencionei. Podemos tentar aumentar a produção de colágenos e elastina, pero neste momento temos uma diminuição importante de colágeno e elastina e de toda a substância de sustentação da pele. A pele se vuelve mais seca, sendo aqui resumo de tudo o que falei, uma redução importante e visível del colágeno y elastina y la piel se torna más flácida, arrugas de expresión hace mucho más evidentes, o sea, la forma como hablamos, la forma como manejamos la expresión, o sea, contraímos mucho toda la musculatura de la piel, acentúa mucho más estas arrugas y la piel cambia su rutina. Entonces tenemos que intentar resgatar esta posibilidad de calidad de la piel. Próximo. E aí a piel se vuelve muito mais seca, como vengo falando desde o princípio, e em alguns momentos pode tornar-se mais grasa, em alguns momentos com aparecimento de acne, aumento do velho da piel. Então, as mulheres referem para nós que há pelos pontuais e terminais no rosto, e principalmente pelos blancos, ou seja, quando temos pelos negros, podemos lançarmos mano de los láseres, ou seja, para ser uma epilação por láser, pero quando temos o pelo branco, solamente eletrólisis, solamente eletrocoagulação. ¿Por quê? Porque o láser necessita do cromóforo para mirar, para ler e fazer com que o láser tenha uma efetividade para epilação. Então, temos que lançar mano do tratamento de eletrólise, que permeamos ou ponemos uma aguja dentro do folículo para tentar acabar com as células germinativas que fazem com que este velho branco aumente cada vez mais e se torne pelo grosso. Próximo. Ter cuidado com o tipo de produtos que indicamos para nossos clientes. Piel seca não concibe, não podemos pôr jabones. Então, busca de uma forma mais adequada produtos que hagam espuma, mousses de limpeza, gel de limpeza, crema de limpeza, gel crema de limpeza, que não tenha uma sensação de sacar completamente o manto hidrolipídico. Então, mantenha-se alejado de aceites que podem secar pontualmente a pele. Complementar a limpeza também com tônicos hidratantes não alcoólicos, nada de álcool sobre a pele. Próximo. Próximo diapositiva. A pele se vuelve mais seca, então as glândulas sebáceas estão menos ativas, por lo tanto, é importante falarmos de hidratação. E sabemos que a hidratação faz com que não perdamos a hidratação natural para o meio ambiente. A função do hidratante é manter a capacidade hídrica natural e
con productos sobre la piel. Entonces, es importantísimo hablarmos sobre la importancia, principalmente ustedes, por ejemplo, de países que las estaciones son puntuales. El verano es verano, el invierno es invierno fuerte. Por ejemplo, acá en Brasil, el invierno acá a veces es verano, el verano a veces tenemos invierno. Por ejemplo, estamos justamente en el verano acá en Brasil ahora. Pero este fin de semana tuvimos 15 grados acá en Brasil, acá en São Paulo. Entonces, manejar productos que sean específicos para el clima que sus países demuestren en este momento. Entonces, hay diferencia en productos para invierno y productos para verano. Entonces, tenemos que pensar en productos sazonales o sazonales justamente para orientar al cliente para utilizar un producto adecuado. Entonces, en lugar de los sueros, que son mucho más fluidos, para una piel muy seca, utilizar cremas más emolientes, incluso aceites vegetales para incrementar la hidratación, aceite de coco, argán, rosa mosqueta, ceramidas, pantenol, urea, lactato de amonio, manteiga de karité, ácido hialurónico, ácido ferúlico, vitamina C, E, vitamina A, próxima. Silício orgânico, niacinamida, retinol, ácido retinóico. Por ejemplo, acá en Brasil, los esteticistas no pueden recetar o prescribir ácido retinóico, pero si sus países es posible, ok. Acá no podemos utilizar algunos productos, algunos ácidos acima de 10%, por ejemplo, ácido glicólico, AHA, LHA, no podemos aplicar hace más do que 10% en sus países. Respeitem la vigilancia sanitaria, o sea, utilizar produtos que en sus países sean permitidos. Acá en Brasil tenemos algunas limitaciones, pero tiene una función importante de renovación cutánea y de combate al fotoenvejecimiento, así como el resveratrol, proxilano, ácidos importantes para la piel y respetando la legislación puntual de sus países. Próximo. Tenha cuidado com a área dos olhos e do cuello. A área dos olhos naturalmente muito mais secas, porque temos casi nada de glândulas sebáceas aí, então uma atenção especial. Muitas pessoas às vezes se olvidam de cuidar do cuello, então não se olvidam de cuidar do cuello também. La próxima. Obviamente, trabajar también ecote, porque son las regiones, las manos, son las regiones que más denotan envejecimiento, porque están mucho más expuestas. Protección solar, no necesito hablar de la importancia de ellos, o sea, mínimamente 15 hasta 30, manejar bien la protección solar y hablar de las horas necesarias para tomar el sol, porque el sol es importante en horarios puntuales, antes de las 10 de la hora, de la mañana y después de las 4 de la tarde, o sea, es importante que indiquemos sol con cuidado. Próxima. Estou quase terminando. As mascarilhas ativas concentradas que recuperam muito a vitalidade do rosto, têm uma ação anti-envelhecimento, têm uma ação desintoxicante também, aumento e contribui para o aumento da luminosidade, ou seja, e algumas hacen a retração de los orifícios cutâneos, ou seja, de los ósteos cutâneos, de los poros, como nossos clientes mencionam. Existem mascarilhas ideais para cada tipo de piel. Elija a melhor possível para seu cliente e oriente para que utilize em casa também, em sua residência, que seria maravilhoso. Próximo. E aí, quase para terminar, algumas orientações para tratamento da menopausia em seu gabinete. Sempre começar com a limpeza de piel. Não podemos fazer uma sessão de hidratação se não hicimos a limpeza de piel pontual e profunda.
Entonces, la primera cuestión, hacer una anamnesis puntual, oír los tratamientos pregresos de su cliente, oír los tratamientos que hayan feito anteriormente, hablar de los éxitos puntuales, jamás criticar los otros profesionales que porventura tengan cuidado de su cliente. Entonces, limpieza de piel es el primer paso para los cuidados. Hidrataciones frecuentes. Utilizar láser de baja intensidade. Alguns países permitem, outros não. Aqui em Brasil utilizamos láser de baixa intensidade e láser incluso de alta qualidade. Acá em Brasil é possível. Microcorrientes têm uma ação para melhorar pontualmente, principalmente trabalhando e estimulando as mitocôndrias celulares, mejora muchísimo la membrana celular, fortalece y mejora la condición dérmica de la piel. Utilizar luz pulsada, intradermoterapia em los países que são permitidos utilizar a introdução através de agujas de princípios ativos. Utilizar tratamentos com microagulhas, em alguns países permitido, em outros não. Evitar sangramentos, porque sangramento não leva a nada em microagulhas, ou seja, tem a capacidade de permear muito mais princípios ativos pontuais sobre a pele. Ultrassonido microenfocado, que está muito de moda e com resultados fantásticos. Microterapia, que é uma técnica que eu desenvolvi, e incluso tenho cursos online de microterapia, onde ensino toda a sequência de quase 45 maniobras para melhorar não somente as condições musculares, pelo teciduales e de la piel, melhorando muito as arrugas faciais, massagem facial, gimnasia facial e ionofórese, importante para permear princípios ativos, estimuladores de colágeno, que melhora muito a flacidez, e radiofrequência, como Idales comentou em sua apresentação inicial de los expertos globais neste momento. E para finalizar, a próxima. Agradeço muito a atenção. Dejo acá meu Instagram, que normalmente hablo muito com as pessoas. Podem me escrever como queiram que eu contesto todas as perguntas. Eu creio enviar para vocês esta ponência. Eu creio que Idales vai a cambiar esta ponência, porque eu compartilho com Nélia por PDF, então minha ponência e minha diapositiva está à disposição de vocês. Muitas graças. Global Integral Beauty, revista especializada en desarrollar temas de la actualidad en el sector de salud, bienestar y estética, con entrevistas exclusivas, tratamientos innovadores que lideran el mercado, información profesional y las últimas noticias del mundo de la belleza. Solo aquí en Global Integral Beauty, en nuestra plataforma de Idales Beauty Savvy. No te la pierdas.